Flamengo e Corinthians parecem um pouco mais próximos, técnica e taticamente, do que quando se enfrentaram na Libertadores? Boa noite. Boa noite, Paulo Andrade. Eu vou te dar uma resposta nova. Tá. Sim. Não sei. Bom, agora falando sério, boa noite. Eu acho que estão mais próximos do que no momento em que se enfrentaram na Libertadores. Isso significa que o Corinthians virou favorito para o confronto? Acho que não, sinceramente. Acho que o Flamengo continua sendo favorito pela qualidade técnica dos seus jogadores, muito mais do que por estar jogando muito acima do Corinthians. Eu acho que o Corinthians evoluiu. O Flamengo não evoluiu, mas ainda assim, pela qualidade dos jogadores que tem, é favorito. Mas como eu sempre digo nessas discussões sobre favoritismo em mata-mata, Paulo, seja numa final em 2 jogos, seja numa final em 1 jogo, eu acho que o favoritismo ele vale muito pouco, né? É claro que existem favoritismos quando a gente vai brincar de percentual e dá 70% para um time e 30% para o outro. Aí eu acho que esse favoritismo ele é bem considerável, né? Algo que, tudo bem, a gente pode levar em consideração. De resto, para mim, favoritismo ele vale muito mais para campeonato por pontos corridos, onde você tem a possibilidade, a chance de tropeço, onde você não está ali suscetível a uma bobagem, a um erro do seu time, a um brilho esparso do outro time, a um erro de arbitragem, o que quer que seja, porque isso no mata-mata, o favoritismo ele se dissolve muito rapidamente. Então, sim, o Flamengo é favorito, menos do que era naquele momento, mas favoritismo também vale muito pouco nesses confrontos. Aí eu perguntaria, então, já pegando carona no sim do Jean, por quê? Tudo bem, Paulo, abraço a você, Léo, Jean, Calça. Eu acho que a gente quase sempre flerta com uma questão de procurar defeitos em quem está muito acima, né, para tentar igualar. Só que eu acho que não tem muito a ver com o defeito do Flamengo, tem muito a ver com o que o Corinthians, enfim, começou a fazer. Eu lembro que toda análise, todo pós-jogo, toda vez que a gente trocava alguma ideia aqui sobre o Corinthians, o Birner sempre pontuava. Mas o Vitor ainda não conseguiu trabalhar como quer, o Vitor ainda não conseguiu jogar como quer, o Vitor Pereira... E eu acho que é um pouco por aí, quando ele conseguiu reunir minimamente, não é que não tenha tido condições, é bom frisar também que o Renato Augusto, quando teve com a gente aqui no Bola da Vez, falava, ele também teve que dar um passo atrás, ele também não compreendeu certas coisas no início do trabalho. Quando ele compreendeu, teve peças e algum tempo, ele passou a fazer o Corinthians jogar perto daquilo que ele acredita. E casou com esse tempo. Então não é só um Flamengo que pode ter tido uma queda de rendimento, não é só um Flamengo que deixou de ser brilhante, como foi naquela ascensão quase que meteórica na chegada do Dorival. Acho que tem talvez um pouco dos times começarem a entender que travar o jogo por dentro do Flamengo, bloquear a direita, pode ser um caminho. Então ficou uma sensação de que pode ser fácil travar o Flamengo. E não é. Não é, porque sempre que se apresenta em mata-mata é muito difícil. O Flamengo pode estar oscilando, mas em mata-mata ele se prova bem. Uma exceção talvez de um primeiro jogo contra o São Paulo, mas ainda assim construiu o resultado. Mas aí você tem que olhar para o Corinthians. Não é que o Flamengo caiu, então igualou. E muita gente talvez tente sempre pegar por essa ótica. O Corinthians subiu também. O Corinthians minimamente subiu. E se o Flamengo mais já não é mais... o Flamengo caiu, sim. Né? E se já não é tão mais surpreendente o Flamengo, uma mínima oscilação, uma troca de foco, eu não consigo responder. A gente conversava aqui no sábado se era exatamente uma queda ou se era uma energia que às vezes a gente vai ver em campo numa decisão, no mata-mata. Então acho que isso iguala o confronto. Não sei se é exatamente um porquê. Porque a resposta exata não tem. O jogo se abre, tudo muda. Mas acho que tem muito de uma ascensão do Corinthians, de um Flamengo que deixa de ser aquela então grande surpresa, ainda que seja um grande time. E acho que se iguala muito mais e não passa nem perto do que foi o mata-mata da Libertadores. Tudo bem, Léo? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite, companheiros, boa noite ao fã de esportes. Saudade do Birner, mas feliz que o Pedro está aqui, né? Tá bem na altura. Saudade. Tomara que o Birner esteja com a gente de novo. Vamos lá. Eu penso o seguinte, eu concordo com a análise de que diz mais sobre o Corinthians do que sobre o Flamengo. Porque, vamos analisar assim, de lá para cá, o processo de adaptação de jogadores, Fausto Vera, por exemplo, acho que hoje você o trata como um cara indispensável no time do Corinthians. O Yuri Alberto encontrando entrosamento, forma, entendimento com os companheiros. Então você tem vários pontos ali. Hoje o Corinthians como coletivo, como unidade, ele me parece mais pronto do que no momento daquele mata-mata de Libertadores contra o Flamengo. E é muito difícil entender o quanto o Flamengo baixou o nível ou o quanto o Flamengo simplesmente não encontra no Campeonato Brasileiro as motivações e aquele desejo, aquela pegada para render o seu máximo. A dúvida que eu fico basta estalar o dedo, basta o tamanho do jogo para trazer de volta tudo que o Flamengo é capaz de produzir? Porque
o Flamengo, no seu melhor, é capaz de bater qualquer time, no mínimo, na América do Sul, né? No seu melhor dia, é difícil alguém separe o Flamengo. Então, acho que o Flamengo pode voltar a jogar o seu melhor jogo, mas dificilmente vai ser mesmo que o Flamengo confirme o favoritismo, porque ele existe e é inegável, eu não acho que vai ser de uma forma tão fácil e tão... Sem deixar dúvidas, como foi, por exemplo, no jogo da Libertadores. Não tem muita discussão, que esse é o jogo em que o querer competir, o estímulo e tudo mais... Mas ele falha, Jean. Mas ele falha. Não, é que eu acho que assim, no jogo contra o Juventude, tinha muitos motivos para ele falhar, né? Quer dizer, quais eram os motivos? E do Atlético? Qual era o estímulo do... Então, era mais ainda. Mas eu acho que assim, o que eu tô querendo dizer é que o não aparecer é mais o nível do adversário talvez pode explicar. E todo o contexto do jogo, né? Imagina o que vai ser esse jogo agora. Eu acho que tem um ponto. E aí vale para os dois, eu acho, essa coisa do competir e dar o máximo nesse jogo, tanto Corinthians como Flamengo darão. Agora, a questão é o que o Léo estava falando. Se você querer competir, você querer dar o máximo, você ter todo o estímulo do mundo, é o suficiente para você jogar o seu melhor. Eu acho que o que pega nesse ponto que o Jean toca, que eu também não acredito que o Corinthians seja abatido pelo que aconteceu em Caxias do Sul. Não digo abatido, eu digo que Caxias foi uma pancada muito forte para o time titular, tendo que jogar com muitas reservas no sábado, e no sábado e no meio de semana ele deveria ter tido o mesmo comportamento. Mas aquela coisa que você fala que pode acontecer, afinal, eu acho um pouco mais improvável, eu estou com o Jean, porque justamente todo esse debate nosso, o Corinthians evoluiu, é o maior Corinthians e Flamengo da história, a chance para resolver alguma coisa talvez seja o jogo de Itaquera, eu acho que tudo são muitas nuances ali que para mim impedem essa coisa, mas o Corinthians talvez tenha sentido alguma coisa. A gente apostou que ia ter uma mobilização que não teve. Eu acho que tem muita coisa jogando a favor para tal mobilização do Corinthians. Eu não consigo ver esse Corinthians titular de Caxias do Sul espelhando alguma coisa na final de Itaquera, no primeiro jogo de Itaquera. Eu acho que naturalmente... É claro que não é uma resposta exata nossa, a gente projeta. Mas não é convicção, mas eu acho que a gente vai estar perto de algo de um Corinthians muito ligado por tudo que está envolvendo. Inclusive pela confiança, inclusive pela situação. Nós podemos dessa vez. Olhando para as possibilidades de escalações entre os dois técnicos, fala-se em Ramiro, tem a dúvida do Cássio, mas aí não seria uma surpresa né, técnica, mas clínica, se o Cássio não puder jogar, e nem tão surpresa assim. O Vitor Pereira pode surpreender ou procurar algo diferente mais do que o Dorival? Mais do que o Dorival, eu acho que sim, porque acho que muito pouca gente tem dúvida em relação à escalação que o Dorival vai colocar em campo no jogo. Quer dizer, o Flamengo a gente sabe qual é. Seria realmente uma surpresa muito grande se não fosse o time que vem sendo titular, né, já há um bom tempo. Então, tudo bem, a gente pode achar que o Corinthians tem mais chance de surpreender, principalmente naquela peça do cara pela direita. Que, né, primeiro que você já não sabe bem se é o Gustavo Mosquito ou se é o Adson. Digamos que o Flamengo tem um 11 ideal, o Corinthians tem um 10 ideal. Exato. Tá... E aí, falta esse. E aí tem esse papo de assim, o cara pela direita vai ser um cara com um potencial ofensivo maior, como seria o Mosquito, talvez seja nessa régua, né? O cara mais ofensivo e com menos capacidade de defender. O Adson talvez, né, também com boa capacidade ofensiva, mas com uma capacidade de recomposição maior. E aí tem esse papo do Ramiro, eu acharia muito estranho. Eu ficaria surpreso se ele fizesse isso no jogo em casa, né? Lembrando que o Maicon tá para voltar também, mas certamente depois de ter jogado 10 minutos não vai ser titular nessa partida, na quarta-feira. Mas, enfim, você tem mais opções ali, você tem inclusive uma dúvida por ali. Eu apostaria num dos dois, né, que estava se falando antes, ou o Mosquito ou o Adson, que talvez fizesse até mais sentido, eu acho, olhando para... A ideia muda o sistema para enfrentar o Flamengo ou manter o time que vem jogando? Porque, naturalmente, se você pegar 99% dos jogos, é o Corinthians mas aquela frase ali, será que não responde? Nossa equipe chega no melhor nível. Eu troco isso. É que assim, e é em casa, porque uma coisa é o melhor nível. Se você pega o Flamengo no Maracanã, primeiro jogo... Essa dúvida faria mais sentido se o jogo fosse finalizado. Exatamente, é isso. Mas nós tivemos um exemplo ano passado, que foi o Palmeiras jogando a primeira em casa contra o Galo, que vivia o melhor momento, e o Palmeiras olhou para o jogo e falou, opa, eu preciso chegar vivo na volta. Porque assim, o Ramiro pode até não mudar o sistema,
mas é um jogador com característica diferente, né? Ele não tem o drible, o partir para dentro da marcação, mas ele marca mais. Mas com o Renato Gaúcho, mas ele marca mais. No Grêmio campeão da Libertadores, o Renato, quando assume o Grêmio, o jogo que a ESPN transmitiu, quando ele assume o Grêmio, a novidade dele é o Ramiro jogando no lado direito ali. O Ramiro, inclusive, faz gol e foi um jogo contra o Palmeiras. E talvez o melhor momento do Ramiro no Grêmio seja jogando como meio aberto pela direita. Esse Ramiro aí que o Corinthians trouxe. Mas nunca viu no Corinthians. E nem foi escalado, mas para essa função. Né? Ele até foi, mas não Ramiro, né? não funcionou. E acho que tem uma diferença, Paulo, do que você coloca do Palmeiras e Atlético do ano passado, que é o regulamento do gol fora. Exato. Que ali, assim, você sai com 0-0, você fala um gol lá, o empate é meu. O Abel jogou com esse regulamento, né? Então, e ele até falou em um determinado momento. Então, assim, aqui você não tem esse conforto. Você pode até falar, posso jogar pelo empate aqui, lá e tentar ganhar o troféu nos pênaltis. Pode ser uma escolha também, mas eu não acho uma boa escolha, porque mesmo buscar um empate no Maracanã hoje é muito difícil. Né? Seria assim, eu ficaria surpreso se o Vitor Pereira mudasse o sistema. Também. Porque não tem sido a natureza dele. Exceto jogos que o Corinthians então, o Adson ou o Mosquito? Essa é a questão. O Corinthians está arrebentado. Vai no Mosquito. Mas eu não duvidaria. Eu acho muito improvável mudar sistema para esse jogo de ida, ao mesmo tempo que eu acho muito provável que, a depender do que se desenhe, ele mude o esquema para o jogo da volta. Porque o jogo da volta, eu imagino que só de começo você ter que travar um Flamengo, ele para mim já abre mão de alguma coisa para ter talvez um Rony. Um Rony espelhando, congestionando, tendo vantagem, ou pelo menos batendo no meio de campo. Isso eu acho que ele poderia fazer no segundo jogo. É algo totalmente fora da curva, ele já tem uma ideia do que ele precisa, ele não está dentro de casa, ele sabe que não é o cenário mais confortável. Agora, para o primeiro jogo, eu acho que fica muito difícil quando ele fala, quando ele admite, quando ele abre, ele fala, é o nosso melhor nível, é o melhor Corinthians até aqui, tá posto. Se esse é o melhor nível, por que mudar? Eu acho que você soaria até mais precisando contraditório, exatamente. Em casa, Eu faço o resultado assim, eu jogo o melhor futebol assim. Agora eu tenho o jogo mais importante do ano, por que eu não vou jogar assim? Eu acho que a resposta diz muito. Para o segundo jogo, por sua vez, eu acho que tem muitas chances de uma alteração, porque aí ele vai negociar. Aí ele vai negociar com o que ele tem. Ele vai negociar com o que ele tem.